Olá, alunos do Universo, mais uma vez o professor Dionísio, hoje com aula de língua portuguesa, né? Nós iremos concluir o capítulo 13, né? Quando nós estudamos sobre os pronomes, nós estamos falando de categoria de pessoa. Então, logo quando nós lemos, né, ou entendemos os pronomes, nós sabemos que esse pronome, ele é um termo de derivação, né? Foi aí afixado, né? Eu estou fazendo só algumas retomadas de aulas, né? Quando no sentido original da palavra nós afixamos o prefixo, né? E aí a palavra original nomes, né? Nós com a afixação passou a ser pronome, né? Então esse pro ele vem de alguma coisa, né? Ele vem de algo, né? Quando a gente fala de pronomes, a gente está falando de em lugar de. Então, a função do pronome, como nós já estudamos nas aulas anteriores, é de substituir nomes, é de substituir substantivos, tá? O termo pronome, ele vem dessa ideia, né, de substituir algo. E aí talvez você até saiba, né, quais são os pronomes, né, que são os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos, que é o que nós iremos finalizar. Porém, gente, o que a gente precisa saber é justamente aplicar esses pronomes numa frase, numa oração, no próprio texto, ou até mesmo quando nós discursamos, né? Para que a leitura ou até mesmo o nosso discurso ele não se torne repetitivo, nós temos a possibilidade de utilizar de uma forma adequada os pronomes. E nós fazemos isso no dia a dia, né? Então, desta forma, como eu acabei de explicar, nós conseguimos fazer uma articulação de uma forma bastante modalizada. A verdade é essa. Quando a gente utiliza o termo, né, adequado, pronome, então nós fazemos esta articulação, né? Nós modalizamos o nosso discurso, o nosso texto, né? E aí nós vimos que os pronomes eles são pessoais, né? Quando a gente consegue entender, deixa eu só passar aqui, ó, pronomes, tá vendo? Tem no contexto que são usados um papel que equivale aos elementos formadores do núcleo nominal, ou seja, substantivo e adjetivo. Isso aqui é no sentido original da palavra no dicionário, tá? Então vejam, nós vimos, aqui está a origem do pronome, que nós já estudamos, estou dando só uma recapitulada, né? E aí a gente passou pelos pronomes pessoais, né? Vamos voltar aqui nos pronomes pessoais, quando nós tratamos, né, das pessoas. Quando a gente fala dos pronomes pessoais, eu estou falando de eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Das primeiras e segunda pessoas, né? Então vejam, aí são os pronomes pessoais, ou seja, nós temos os pronomes em que eles fazem referência às pessoas. Então, por isso que nós chamamos de pronomes pessoais, tá? E aí, além dos pronomes pessoais, nós temos os pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Então, professor, quando que a gente utiliza os pronomes pessoais? Quando eu quero fazer uma referência às pessoas, tá? Quando eu quero me dirigir à primeira pessoa, né? Eu estou falando da primeira pessoa do eu, né? Quando eu quero do singular, quando eu quero falar do plural, eu estou me referindo à primeira pessoa do plural, que significa nós. Se eu quiser fazer referência à segunda pessoa do singular, eu me refiro ao tu. Se eu quiser fazer referência à segunda pessoa do plural, eu me refiro
a vós. E a terceira pessoa, no singular, ele ou ela, e no plural, eles ou elas, tá? Como está aí. Esse texto eu vou fazer chegar para vocês, mas aí, para que a gente possa ter um entendimento amplo, né? Nós ainda temos, dentro dos pronomes pessoais, o do caso reto, né? E nós temos o pronome pessoal do caso oblíquo. E é no oblíquo, tá, que nós temos a divisão também dos pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Que são os átonos, mi, nós, nos, que fazem referência à primeira pessoa do plural, e os tônicos, né, que fazem também referência à primeira pessoa, que é o mim, comigo, nós, conosco. E aí tem na continuação dos átonos o ti e o vos, no tônico, né, da segunda pessoa, o ti, contigo, vós, convosco. Os átonos, pronomes pessoais, átonos, do caso oblíquo. O a, li, si, os, as, li, si, ele, ela, si, consigo, eles, elas, si, consigo, os tônicos. E aí, gente, a gente caminhou, né? Vimos como as terminações, né? Nos verbos terminados em R, S e Z, de tongo nasal e som nasal, né? Como que a terminação desses verbos, eles passam quando aplicamos os pronomes, né? E aí a gente chega até os pronomes, né? Possessivos. Aliás, os pronomes de tratamento, né? Os pronomes de tratamento, eles fazem referência a como nós tratamos as pessoas dentro de suas funções, não é? E dentro de uma certa posição, né, na sociedade, não é isso? Então vejam, existe algumas autoridades, né, em que nós precisamos ter o trato, né, não só com as autoridades, mas com as pessoas, né? E aí a língua portuguesa, ela traz para a gente de uma forma oficial o uso desses pronomes de tratamento, tá? E aí a gente chega até os pronomes possessivos, gente, que aqui, ó, o nome traz a ideia de posse, tá? A ideia de posse. Então, estão sempre associadas ou associados a uma pessoa do discurso que possui ou que é possuída por algo ou por alguém, tá? Então, esses são os pronomes possessivos, tá? E aí, caminhando, nós passamos e chegamos aos pronomes possessivos, né? O uso dos pronomes possessivos, né? Ainda dando a ideia de posse, né? De seu, suas, seus, suas, e por aí vai, né? Dele, dela, deles, delas. E chegamos até os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, a sua finalidade é demonstrar algo, indicar algo, né? Então, normalmente, eles apontam a um objeto ou a uma pessoa, certo? E, de certa forma, sem nomeá-los, tá? Então, o uso do pronome demonstrativo, a finalidade é demonstrar, tá? E aí, gente, ainda dentro dos pronomes demonstrativos, é sempre dividido nas primeiras, segundas e terceiras pessoas, como nós estamos vendo aqui, ó, tá? Primeira, segunda e terceira pessoa. Então, quando eu tenho este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, a ideia é demonstrar, tá? E a aplicação de cada um desses pronomes aqui, ó, tanto na primeira pessoa do singular como no plural, em qualquer das três pessoas, na distribuição do texto, tá? Ou até mesmo no discurso
ou quando nós construímos uma frase, aí é que está o segredo de você aplicar, certo? Este ou esse. Os dois estão no singular, né? E a aplicação, que é o que nós estudamos, né, na aula passada, é o que precisa estar explícito. Mas aí, em linhas gerais, o uso dos pronomes demonstrativos, eles vão apontar diretamente a um objeto ou a uma pessoa sem nomeá-lo, tá? E aí a gente chega até os pronomes indefinidos, não é? Quando a gente fala de pronomes indefinidos, nós estamos falando de palavras que se referem à pessoa do discurso. De cara, a gente já sabe que é a terceira pessoa do discurso, né? E isso dá um sentido vago, aquela coisa imprecisa, né? Ou até mesmo quando nós expressamos quantidades que são indeterminadas, tá certo? Então, vamos lá, vamos aos estudos do pronome indefinido, tá? Vamos aqui no texto, quando ele diz o seguinte: os protagonistas do romance Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, tinham como lema a conhecida frase, um por todos e todos por um. Nessa construção empregam-se dois pronomes indefinidos, todos e um. Ou seja, quantos são todos, né? Quantos são todos? E um. Então, esses dois pronomes indefinidos, que nós temos mais, né? Mas a princípio, dessa frase, eles trazem algo impreciso, algo que indetermina, tá? Aquela situação. Então vamos ver, continuar aqui. A palavra todos é um pronome indefinido empregado para construir referências de terceira pessoa, indicando significação vaga e imprecisa. Já a palavra um, nesse caso, é empregada como pronome indefinido, pois tem a função de substituir um nome. Ambos pronomes fazem referência aos soldados que partilham do mesmo lema. Contudo, embora consigamos compreender que eles se referem a si mesmos, não há uma definição exata, pois não possuem aspecto deítico de mostrar ou até mesmo de apontar, tá? E aí nós chegamos até os pronomes indefinidos. Olha, gente, é uma gama de pronomes que eles trazem, de certa forma, a imprecisão, tá? Quando aplicado numa frase, numa oração ou na distribuição do texto, eles trazem essa ideia, essa coisa vaga, né? Então, quando a gente fala de algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vário, tanto, quanto, qualquer, então isso aí traz justamente essa ideia indeterminada, tá? A mesma coisa quando a gente fala no plural, tá? Ou até mesmo quando a gente... Isso aqui nós estamos falando dos pronomes variáveis, certo? Variáveis. Algum, nenhum, né? Nenhuma. Outras, muitas. Então, todo esse aqui, tanto no singular quanto no plural, quando se faz referência a masculino ou feminino, nós estamos falando dos variáveis. Agora, quando nós estamos falando de invariáveis, né? Vejam, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada, algo. Perceba que nesses pronomes indefinidos, eles não têm como ocorrer uma variação, né? Eu não posso dizer alguém no plural. Quando eu falo de alguém, aqui eu estou me referindo, pode ser tanto ao masculino quanto ao feminino. Ou seja, não há nenhuma flexão aqui nesse pronome indefinido, né? Quando que eles são variáveis? Quando acontece a flexão, quando acontece a mudança, quando eu posso ocorrer a mudança do masculino
quanto para o feminino. Aí por isso que chama-se variáveis, porque há uma certa flexão aqui, ó. Eu consigo mudar o masculino de algum no singular para alguns. Eu consigo distinguir alguma para algumas. Então, por isso que eles variam, eles trazem essa ideia de variação, porque eu posso utilizar tanto no singular, masculino, quanto no plural, masculino. O algum eu posso utilizar singular feminino, transformando ele em alguma, e no plural, algumas, no modo feminino. Então, por que que são variáveis e invariáveis? Porque acontece a flexão aqui. Eu consigo fazer com que seja masculino no singular, plural no singular. Feminino no singular, plural no feminino. Certo? E aí, quando a gente parte para os invariáveis, é porque a gente não consegue distinguir, certo? As questões de gênero. E nem tampouco quando a gente varia, né? Do singular para o plural. Por isso que são invariáveis. Ok, alunos? Vamos dar sequência. Aqui tem uma breve investigação, que depois esse material vai chegar para vocês. E aí, dando sequência, a gente chega até os pronomes relativos, né? Ainda dentro do substantivo indefinido, gente, nós temos algumas variedades, né? Quando a gente fala de pronomes indefinidos substantivos, nós temos os pronomes substantivos adjetivos, tá? E aí também eles estão enquadrados nessa mesma referência, né? Quando a gente fala dos variáveis e invariáveis. Mas aí vocês vão estudar isso, né? No decorrer do nosso currículo, né? Da escola, né? Quando chegarem para vocês, né? Nesse conteúdo. Bom, aí a gente chegamos até os pronomes relativos. Professor, o que significa os pronomes relativos? Veja, a gente sabe que pessoal refere-se às pessoas, né? A gente sabe que possessivo refere-se à posse, demonstrativo refere-se a demonstrar algo, né? Então, os pronomes relativos, a que se refere, professor? Veja, os pronomes relativos são aqueles que normalmente a gente relaciona com um termo anterior. Por esse motivo, gente, ao mesmo tempo que a gente desempenha o papel de pronomes, que eles desempenham, né, o papel de pronomes quando é empregado num texto ou num discurso, eles também podem exercer a função de conectivos. Conectivos, tá? Ou seja, eles podem ter a função de ligar um termo a outro, tá? Eles podem trazer a ideia de ligar uma ideia a outra, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de pronomes relativos, são chamados de pronomes relativos aqueles que em geral se referem a um termo anterior, olha aí, chamado de antecedente. Entre os relativos há os variáveis e os invariáveis. A gente já sabe que quando eu falo de variáveis, são aqueles que eu posso modificar, certo? O singular ou o plural, tá? Tanto no masculino quanto no feminino, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de qual, cujo, quanto, tá? Esses são alguns dos pronomes relativos, tá? Por quê, professor? Porque, de certa forma, eles fazem a referência ao termo anterior. Por isso, gente, que eu digo, o segredo é você saber aplicar no texto, no discurso, na frase, esses termos. De repente, você já teve até essa aula. Mas o segredo não está em você simplesmente decorar, né,
quais são os tipos de pronomes e a quais pronomes eles pertencem, não. O nosso foco aqui é a aplicabilidade. Como que você vai aplicar? Esse é o X da questão. Então, variáveis, quando eu modifico do masculino para o feminino e quando eu modifico do singular para o plural. Então, quando eu tenho o qual, no plural eu posso ter os quais. Refiro-me ao professor Dionísio de língua portuguesa da Escola Universo. Isso é um texto, tá? O qual, no dia 20, um exemplo, no dia 20 de julho, passou a atividade de língua portuguesa para a turma do ensino médio. Percebeu? Percebeu aí a aplicabilidade? Refiro-me ao professor Dionísio, de língua portuguesa da Escola Universo, cujo o mesmo também é professor de redação, tá? Refiro-me ao professor Dionísio por ter passado atividades quanto à disciplina de redação. Ou seja, eu estou ligando um termo ao outro. Da mesma forma, eu posso me referir em relação ao plural. Quando eu digo assim, os professores Dionísio, Alberto, professor Pedro, os quais pertencem à Escola Universo, cujos professores pertencem ou são professores da Escola Universo. E por aí vai, tá, gente? Feminino, no feminino, eu faço referência a uma professora ou alguém da escola e acrescento a qual, tá? E se eu faço referência a mais pessoas da escola, eu utilizo o termo no plural as quais, que está se referindo ao termo feminino. E aí os invariáveis. Que invariáveis são esses, professores? São aqueles pronomes relativos que a gente não consegue aplicar neles nem o masculino, nem o feminino, nem tampouco o singular, nem o plural. Então, são eles que, quem, onde, tá? Ainda dentro dos pronomes relativos, né? Nós temos aqui, né, nos invariáveis, nós temos o como, nós temos o onde, tá? E aí a gente consegue, né, ter uma ideia dos pronomes relativos, tá? Que são pronomes que, quando utilizados, fazem referência, fazendo chamado a um termo anterior, ou até mesmo servem de conector. E aí a gente tem o uso dos pronomes relativos, né? O que, quando diz a propaganda a seguir, traz um exemplo de que o relativo mais usado, ele refere-se a pessoas ou coisas que o antecedem. Na frase, registro de nascimento é um direito que dá direitos. O pronome em destaque retoma direito, ou seja, o termo antecedente, tá, gente? Então, aqui está, pronto, vamos ver aqui a propaganda. Registro de nascimento é um direito que dá direito. Então, o pronome relativo aqui, ele está fazendo uma referência ao direito, certo? Ao direito. Então, o direito aqui está no singular, né? Então, é um direito que dá direitos. Que direitos são esses, professor? Com o registro de nascimento, você tem direito de fazer a emissão do seu CPF, fazer a emissão a emissão do RG, do seu título eleitoral, ou seja, o direito de você ter direitos de cidadão, tá, gente? E aí a gente chega até, bom, a palavra quem, né? Como nós vimos, certo? Eu vou passar aqui, tem um textozinho, esse material vai chegar para vocês, gente, tá? Eu vou enviar,
certo? Aliás, todo o capítulo, tá, gente? Eu vou enviar todo o capítulo, que é para leituras, futuras leituras, tá? E aqui a gente chega, por fim, nos pronomes interrogativos, né? Aqui ainda tem alguns pronomes relativos, né? Mas vocês já entenderam o objetivo do pronome relativo, né? Que é fazer referência a termos anteriores. E aí a gente chega, por fim, aos pronomes interrogativos. São chamados de pronomes interrogativos que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas, usados em perguntas, sejam elas diretas ou indiretas. Na interrogativa direta, usa-se o ponto de interrogação e a entonação é ascendente, como ocorre na fala do segundo quadrinho. O que você acha, Charlie Brown? Usamos vermelho ou amarelo? Na interrogativa indireta, não há ponto de interrogação e a entonação é normalmente descendente. Não decidimos de qual cor pintar a casa do Snoopy, tá? Então, esses pronomes aqui, ó, eles normalmente vêm acompanhado do ponto de interrogação, né? Mas quando a gente fala de pronomes interrogativos, é que implicitamente, né, está se interrogando algo, tá? E aí vocês vão perceber na tirinha, né, que vai chegar para vocês aí, tá? Nessa conversa. Bom, a gente tem aqui, ó, o uso dos pronomes interrogativos, né? Ó, que, usado para perguntar por pessoas ou coisas, podendo vir acompanhado de artigo o, que lhe dá a ênfase, ou também vir dobrado como em que é que também reforça. Por exemplo, aqui, ó. O que eles encontraram? Mas o que é que você tem, certo? Aqui, geralmente quando a gente utiliza o termo que, né, a gente está fazendo referência a coisas, né? São questionamentos, interrogações de alguém questionando, interrogando sobre alguma coisa. Quando a gente fala de quem, aí a gente está falando de uma interrogação, né, sobre alguém, porque a gente está falando de uma pessoa, certo? Quem são os novos professores? Então, quando a gente fala quem, é que a gente está fazendo referência a alguém. Quando eu utilizo o qual, faz uma espécie de seleção, podendo se referir a coisas ou pessoas, né? Qual é a sua opinião, né? Qual o seu professor escolhido, né? Então aqui, ó, faz uma espécie de seleção, podendo se interferir a coisas ou pessoas. E quanto e suas flexões, ó, tem caráter indefinido, referindo-se a quantidades. Usam-se para pessoas ou coisas. Quantos anos seu pai completou, certo? Tanto a pessoas como a coisas. Tá aqui, ó, tá? Tanto a pessoas quanto a coisas. Bom, e aí eu acho que o uso dos pronomes interrogativos, né, como nós vimos aqui. Deixa eu ver. Bom, gente, e aí a gente encerra, tá? A gente encerra o nosso capítulo 13, certo? Eu vou fazer chegar para vocês esse material, tá? Mas nós finalizamos os estudos dos pronomes. Pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Vimos a aplicação de cada um. Internaliza, gente. Professor, quando que eu utilizo o pronome? Quando eu quero substituir nomes, tá? Para isso nós temos uma gama. Se liga nas aulas anteriores, tá? Esse material vai chegar para vocês e qualquer dúvida envia para cá que a gente tira todas as dúvidas. Ok, gente? Forte abraço. Logo, logo estaremos bem juntos de forma presencial, tá? Para recapitularmos todas as atividades que nós vimos virtualmente. Grande abraço.